Seja bem-vindo, se está chegando aqui agora, vamos conversar um pouquinho. No vídeo de hoje eu vou falar sobre comunicação e como é que a gente pode trabalhar a comunicação na nossa vida. Eu vou pegar como ponto de partida a declaração do jogador brasileiro Rafinha antes do jogo contra a Argentina, que deu o que falar, que repercutiu muito antes do jogo e até ofereceu combustível para o adversário. Resultado final, Argentina 4, Brasil 1. Eu acho que Rafinha pode até ter se arrependido do que falou, não sei. Acabou saindo de campo derrotado, com a Argentina sobrando dentro de campo, uma história aí de comunicação para a gente avaliar e pensar sobre isso. Se a gente falar demais, às vezes a gente dá combustível ao nosso adversário para se motivar e até ser muito mais valente do que poderia ser em virtude das nossas palavras. Pense sobre o que você diz, isso é muito importante. Olá meu povo, tudo bem? Espero que esteja tudo bem por aí. Deixa eu falar uma coisa para você, né? Teve um acontecimento antes do jogo Brasil e Argentina. Eu gosto muito de futebol e acompanhei o jogo, que Rafinha, jogador brasileiro, foi entrevistado por Romário num podcast do Romário, onde o Romário entrou com uma história dizendo que se precisasse dar porrada nos argentinos, que se daria, e Rafinha confirmou. Eu achei que o Romário de alguma maneira induziu Rafinha ao erro, e esse é um ponto que eu gostaria de avaliar nesse vídeo, porque isso diz sobre comunicação e sobre poder de influência. Indiscutivelmente o nome de Romário, a marca Romário, já é muito constituída no mundo, no Brasil, por que não? Pelo histórico dele como jogador, como atleta. Se houver algumas polêmicas, mas é um jogador consagrado, ou seja, não tem o que discutir, os números dele mostram isso, foi até campeão do mundo. Na hora que o Romário chama Rafinha para dar entrevista, ele entrou no tema de jogar contra a Argentina. Eu não sei se Romário tinha noção de que esse recorte poderia ter um alcance tão grande. A rede social tem muito disso. Talvez tenha sido o melhor recorte da entrevista dele. Isso faz com que o podcast dele seja divulgado. Então, em termos de marketing, esse recorte foi perfeito. Não tem como não dizer. Foi perfeito. O jogador em questão é que não soube traduzir a mensagem que ele havia recebido para que essa mensagem não chegasse lá do outro lado, que de todas as maneiras chegaria. Chegaria uma mensagem de incentivo para o adversário, porque o Rafinha confirmou aquilo que o Romário tinha dito: se precisar dar porrada nos argentinos fora e dentro do campo, eu vou dar e vou para cima deles. Lembrando sempre que a Argentina vive um melhor momento do que o nosso, né? Era a favorita para o jogo, isso era indiscutível. A seleção brasileira não está tão bem e a gente não tem uma grande safra. Então, juntando todo esse contexto, seria muito mais inteligente, na hora que Romário entrou com o comentário, seria Rafinha dizer: não, Romário, a gente não vai para brigar fora de campo. A gente vai para disputar um jogo, que o futebol se resolve dentro das 4 linhas. Isso é indiscutível, não precisa a gente brigar para ganhar um jogo de futebol. A seleção brasileira já mostrou várias vezes isso. Talvez você possa jogar até mais firme, mais duro, possa fazer alguma coisa que possa, de alguma forma, mostrar que você tem vigor dentro do campo de futebol, mas tudo dentro do respeito, sem machucar, sem querer machucar o adversário, por exemplo. Então, é muito cuidado quando a gente for falar. E eu gostaria de tocar no ponto aqui sobre a responsabilidade de nós como influenciadores, de como a gente deveria, ou pelo menos deveria se preocupar e estudar um pouco mais sobre isso, sobre a habilidade de comunicação, sobre o poder da sua palavra e como ela pode estar chegando do outro lado. Porque tem muita coisa que a gente fala que é provocativo, que é para, de repente, machucar alguém. Tem gente que usa isso de estratégia para viralizar na rede social. Talvez não seja tão ético. Não sei se o Romário tenha pensado que esse recorte, que de repente ter tocado no assunto, viralizaria. Talvez sim, talvez não. É complicado a gente falar sobre isso. Mas, de todas as maneiras, ele foi irresponsável no que se refere a dizer que se precisasse bater fora de campo, ele bateria. Felizmente, o treinador da Argentina não teve o mesmo entendimento que Romário e jogou panos quentes em cima. E aqui a gente precisa parabenizar o treinador da Argentina, que antes do jogo já deu declaração dizendo que não se fazia necessário e que havia entendido que a conversa talvez não era no sentido de que eles queriam brigar dentro do campo de jogo. E foi muito sensato o treinador argentino nesse sentido, muito inteligente inclusive. Então, quando a gente for se dirigir para alguém, a gente tem que pensar muito sobre isso. Responsabilidade, habilidade de comunicação a gente desenvolve quando a gente consegue avaliar todo o cenário à nossa volta e medir a extensão das nossas palavras. Todo mundo comete erros quando vai falar alguma coisa, mas é necessário a gente ter cuidado quando a gente vai, por exemplo, para a entrevista.
Tem coisas e assuntos que não precisam ser ditos. Na hora que você diz que vai agredir alguém, você de alguma maneira poderia estar chamando para briga. O jogo poderia ter sido muito mais violento, inclusive. Mas a Argentina provou dentro de campo que está num momento muito melhor que o Brasil. Foi muito melhor no decorrer do jogo e o Brasil não conseguiu ver a cor da bola durante o jogo. Resultado final, um placar muito justo para a Argentina, 4-1. Rafinha ainda foi substituído antes de terminar o jogo e os jogadores da Argentina ainda foram zombar da cara dele. Então ele perdeu uma grande oportunidade de se comunicar de um jeito diferente. A comunicação precisa ser pensada de diversas maneiras, entre elas, medir a extensão da nossa palavra, saber o que vai se dizer, ser ético e responsável. Tem coisas que a gente não deve dizer em momento algum, e é só para a gente pensar sobre isso durante toda a nossa trajetória.